Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou bem e espero que você também. Seja muito bem-vindo a mais esse momento aqui comigo. Eu sou Rafaela, da equipe dos 25 Segundos, e juntos vamos aprender mais alguma coisa sobre ansiedade. E hoje nós vamos falar sobre a ansiedade, a lente que distorce. Você já imaginou alguma coisa sobre isso? A lente que distorce. Se você usa óculos, você sabe muito bem o que é ficar sem óculos, ou como você enxerga de forma distorcida. E se você não usa e coloca o óculos de alguém, você começa a enxergar as coisas bem embaçadas também. E hoje nós vamos falar sobre isso, como isso tem a ver com os nossos sentimentos e principalmente com esse no qual a gente está trabalhando, que é a ansiedade. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo e saiba que nós estamos nessa série falando sobre ansiedade. Já falamos 2 vídeos passados e ainda temos mais um para falar. E se você quiser, nos acompanha no nosso canal do YouTube, porque lá você vai ver outras séries que fizemos com conteúdos muito legais. Como potencializar seus relacionamentos, nós já falamos sobre isso. A melhor roda da vida, nós já falamos sobre o poder das palavras, nós falamos também sobre o poder da ação e agora nós estamos falando então nessa série aqui sobre o poder da ansiedade. Vai lá e dá uma pesquisada, porque tem ferramentas que podem realmente impactar a sua vida e elevar o nível da sua gestão emocional. Por que isso? Porque nós da equipe dos 25 acreditamos sim, acreditamos muito na transformação do ser humano. E por isso que nós desenvolvemos o método Semear. Esse método aqui, aonde você percorre o sentir, o entender, o mudar, o escolher, o agir e o realizar. E aí você continua o ciclo, criando assim uma excelência, um ciclo de excelência emocional. E é por causa desse ciclo de excelência emocional que nós vamos tratar também sobre esse assunto, que é a ansiedade, que tem muita gente que fala, tem muita profundidade, muitos livros que falam sobre isso, e você sabe, assim como já foi explicado em vídeos passados, que nossa ideia aqui não é ficar falando do tema como se forma ansiedade, mas sim trazer para vocês ferramentas práticas, autoaplicáveis, que se você puser na sua vida e praticar com constância, isso muda o seu rumo, vai mudar o seu objetivo. Se você está indo para cá, mas não é isso que você quer ir para lá, uma pequena mudança de direção faz com que você chegue mais perto ao seu objetivo que você tanto almeja. E acredito que, assim como eu, você também, o objetivo que nós almejamos é ter uma vida cada vez mais equilibrada, cada vez mais sadia emocionalmente, e isso também impacta fisicamente. Então, vamos trabalhar. Você pode falar assim para mim, né? Já vou pôr o meu chapéu aqui, tá bom? Já vou pôr o meu chapéu hoje não, porque eu já vou começar com uma ferramenta, porque hoje o cabelinho tá dando trabalho. Então, vou colocar aqui o meu chapéu, né? Deixa eu arrumar aqui bonitinho. Aí, beleza? Muito bom. Então, a gente vai começar falando sobre o poder da ansiedade. Há poder na ansiedade? Sim, há poder na ansiedade. Quero agradecer a presença aí do pessoal do Polo da Unip de Mogi Guaçu, Limeira, São João da Boa Vista e outros polos da Unip também. Agradecer vocês que nos acompanham aí semanalmente. Ó, tem um monte de tio assistindo, minha mãe e tudo mais, família toda aí assistindo também. Amigos, muito obrigado por você nos acompanhar durante todo esse percurso que estamos fazendo e assim, de uma forma muito saudável, aprender ferramentas simples e autoaplicáveis para colocar no seu dia a dia. Então, bora lá. Você pode perguntar assim para mim: peraí, Rafa, tem poder na ansiedade? Sim, tem poder na ansiedade. Lógico que tem poder. Há causas para a ansiedade? Sim, há causas para a ansiedade. E nós já falamos lá no primeiro vídeo que essas causas podem estar vinculadas ao passado, ao presente ou ao futuro. Na série passada, nós falamos especificamente sobre a causa da ansiedade, que pode ser gerada por traumas do passado, que estão nas nossas lembranças, naquelas lembranças de longo prazo. Então, na série passada foi falado sobre isso. E hoje, lógico, hoje a gente vai falar, assim como nós já anunciamos, que vamos tratar das causas da ansiedade
causadas pelo momento presente, pelo agora. E aí você já deduziu que semana que vem a gente vai falar sobre as causas da ansiedade que estão no futuro. Então fica comigo que você pode mudar, sem sombra de dúvidas, o seu modo de olhar a ansiedade. Você pode sim mudar o seu modo de olhar a ansiedade e entender que ela pode ser um recurso usado ao seu favor. Por quê? Porque não vai querer ficar combatendo a ansiedade, querer ficar acabar com a ansiedade, eliminar a ansiedade, nada disso. Ela é um sentimento. E como nós já falamos também, os sentimentos nada mais servem como sinalizadores. Sinalizadores se está mais perto ou mais longe do seu objetivo. Então, todos os sentimentos são sinalizadores. E a ansiedade também é um sinalizador. Se você está mais perto do seu objetivo a ser alcançado ou se você está mais distante do seu objetivo a ser alcançado. Então, ela serve para sinalizar. E nós temos sim que aprender a usar a ansiedade como um recurso. Então, nada de querer ficar combatendo, e sim vamos administrar, vamos gerenciar a ansiedade, porque batalhas nós temos todos os dias, né? Então, a gente, em vez de ficar batalhando também contra a ansiedade, vamos trazer ela aqui ao nosso lado e falar, tá bom, o que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender com você? O que eu preciso tirar de lição daquilo que você tem para me ensinar, para que nós possamos, então, juntos vencer as batalhas do dia a dia. Essa é a ideia. Então, vamos começar com uma diferenciação agora. É muito importante que você entenda essa diferenciação, porque senão você vai começar a achar que tudo que você sente é ansiedade. E tem uma diferença muito interessante que nós vamos falar agora, e eu quero que você realmente observe isso, tá? A diferença de ansiedade com medo. Por quê? Porque muitas vezes, por não saber diferenciar a ansiedade do medo, nós misturamos tudo e achamos que nós estamos sempre ansiosos. Nós já falamos na live passada que você nunca mais pode dizer eu sou ansioso, mas sim eu estou ansioso. E isso acontece com outros sentimentos também. Porque o eu sou é a sua essência. E eu sei que na sua essência você não quer ansiedade para você, né? Então, em muitos momentos você pode estar ansioso? Pode. Em muitos momentos em alguns momentos você pode estar ansioso? Sim, pode. Mas hoje, como a gente está falando do agora, nós temos que diferenciar ansiedade de medo. Então, vamos lá. A ansiedade, ela é uma emoção relacionada ao comportamento de avaliação de risco. Então, assim, eu vejo um risco, tá? Um perigo que pode ser incerto, um perigo que pode vir a acontecer, e aí isso me causa ansiedade. Então, isso pode acontecer através de um contexto novo, pode ser estimulado por um perigo que esteve presente no passado, como nós falamos na live passada, né? A pessoa viu um cachorro e ela fica ansiosa. Por quê? Porque lá no passado aconteceu um incidente com aquela pessoa e um cachorro. Ou então essa pessoa é convidada para falar em público e ela se sente ansiosa porque lá no passado ela teve um episódio onde ela foi exposta e ela se sentiu envergonhada, isso e aquele outro, né? Então isso, se você quiser saber mais, assiste lá o vídeo passado. Então assim, a ansiedade, ela é uma emoção que está relacionada a esse comportamento de avaliação de risco. Então, eu estou vendo um risco, mas esse risco pode ser que venha a acontecer. É uma ameaça potencial. É uma ameaça que pode vir a acontecer, mas não significa que realmente vai acontecer. Então, essa é a ideia da ansiedade. Eu vejo alguma coisa que pode se tornar um perigo, é um risco talvez, e isso então é uma ameaça potencial. Agora, o medo.
O medo está relacionado a estratégias de defesa, a estratégias defensivas que ocorre porque existe um perigo presente, existe um perigo agora. Então, é uma ameaça real, é uma ameaça presente. E o que acontece quando você se sente em perigo? Existem duas situações. A situação que a gente realmente faz é evitar o perigo, achar uma rota de escape e fugir desse perigo. Então é real. Então eu vejo o perigo e eu já escapo desse perigo porque existe uma rota de fuga disponível. Se caso não existir uma rota de fuga disponível, o que pode acontecer? O meu medo ser tão intenso que ele me congela, ele me paralisa e aí eu não tenho mais nenhuma outra saída. É assim que acontece com os animais na natureza. É só a gente observar isso. Se um animal na natureza, esses filmes que a gente assiste aí, esses documentários e tudo mais, quando um animal se encontra em perigo real, a primeira coisa que ele faz é achar uma rota de fuga e fugir. O medo faz isso, porque o medo está relacionado com estratégias defensivas, estratégias que me defendam. Agora, a ansiedade é uma emoção relacionada a um comportamento que eu estou avaliando um risco que pode ser real ou não. Então, no nosso dia a dia, eu e você, apesar de não atentarmos muito para isso, nós somos tomados por vários momentos por algum tipo de ansiedade. Em alguns momentos a gente se encontra realmente ansioso, porque eu vejo um risco que pode ser potencial e isso me causa esse sentimento de ansiedade. Mas em muitos momentos também, nós também temos esses momentos de medo. Por quê? Porque é real. Está acontecendo no presente. Então, não trate tudo como ansiedade. Isso é o que nós normalmente fazemos. Nós misturamos medo com ansiedade e aí você acha que o dia inteiro você se sentiu ansioso. Não. Em alguns momentos, sim. Você se sentiu ansioso porque você estava vendo um risco potencial e em alguns momentos você não estava ansioso, você estava com medo. Por quê? Porque era uma ameaça presente real. Então estava ali, né? Uma ameaça presente real. Então isso é muito importante para que a gente diferencie. Senão, o que a gente faz? A gente trata tudo de uma forma só e tratar tudo da mesma forma não é ideal, tá bom? Então guarda isso. Se você quiser escrever, anotar aí, o medo é presente e real. Vou repetir para você. O medo é presente e real. A ansiedade, ela é difusa e distorcida. A ansiedade, ela é difusa porque eu estou imaginando o que possa acontecer e eu estou distorcendo a realidade, ok? Então, olha como isso é importante, porque se você assistiu o vídeo passado, você vai lembrar que a ansiedade causada por momentos passados, ela faz um marmanjo grandão se sentir uma criancinha na frente de um cachorro pequenininho. Por quê? Porque quando ele era criança, aquele cachorro que era do mesmo tamanho que ele, aconteceu, né? Aconteceu algum fato ali que trouxe algum tipo de trauma. Então, isso é importante. E como é importante discriminar esses sentimentos, gente? É muito importante a gente discriminar. Desafios na sua vida vão aparecer? Vão. Sempre vão aparecer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que todos os dias você terá um desafio a enfrentar. Pode ser um desafio no relacionamento, pode ser um desafio no ambiente de trabalho, pode ser um desafio com um colega, pode ser um desafio com um amigo, pode ser um desafio com a sua saúde. No dia a dia,
todos os dias, você pode ter certeza disso. Você sempre vai enfrentar desafios. Então, entenda que a ansiedade, ela é um sinalizador. Isso é extremamente importante. Lembra? Você lembra daquela brincadeira que a gente fez lá no primeiro vídeo? Tá quente, tá frio, tá quente ou tá frio? Eu tenho um objeto, ele tá escondido, né? Ele tá escondido. Então, quanto mais pertinho eu tô chegando desse meu objetivo, quanto mais pertinho eu tô chegando, mais quente eu estou. Quanto mais longe eu estou do meu objeto, do meu objetivo, mais frio eu estou. Então, a ansiedade serve sim para mostrar para você que se você está muito longe, está muito ansioso em relação ao seu objetivo, você tem que mudar de lugar. Porque não adianta você ficar aqui só no frio. Você tem que mudar a estratégia, você tem que mudar de lugar. Porque se você mudar a estratégia, mudar o pensamento, mudar o sentimento, e aí as coisas começam a fluir de formas diferentes. Então é importantíssimo identificar e ajustar as suas percepções. As suas percepções. É importante identificar o que você está percebendo e ajustar essas suas percepções. Por quê? Porque aí você consegue sim se comportar de um modo diferente. Tá? Então, quando a ansiedade ela é disparada, eu posso observar como eu estou percebendo isso. Peraí, o que está acontecendo de fato? O que eu estou percebendo? Então, lembrando que a ansiedade, quando ela é disparada, ela está mostrando uma percepção da realidade e não necessariamente a realidade como ela é. Gente, isso é fantástico. Isso é muito legal. Porque olha só, eu vou até pedir agora para o Felipe, usando essa câmera aqui, Felipe, dá um zoom. Mas um zoom assim, o maior zoom que você conseguir em mim aqui. Tá? Isso. Olha aí, gente. Isso aqui tá distorcido. Né? Olha só, tá distorcido. Eu tô aqui, ó. Agora volta. Então é isso que a gente tem que entender. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma percepção que ela distorce a realidade. E não necessariamente ela mostra a realidade como ela é. E aí, por nós não entendermos isso, por nós não percebermos isso, o que acontece? A gente fica envolvido nesse sentimento de ansiedade e, com isso, nós acabamos trazendo prejuízos emocionais e até mesmo prejuízos físicos para as nossas vidas. E eu sei que não é isso que você quer. Assim como também não é isso que eu quero para a minha vida. Então, quanto mais a gente buscar ferramentas, a gente buscar estratégias, a gente colocar coisas simples que a gente consegue aplicar para poder melhorar o nosso equilíbrio emocional, a nossa gestão emocional e aí fazer com que nós possamos viver uma vida um pouco mais equilibrada nesse mundo que nós estamos, vantagem para você e vantagem para mim. Porque se você lembra, também a Organização Mundial de Saúde, ela comprova que nós temos, diante da população mundial, 33% da população mundial vive um transtorno de ansiedade. Eu não quero estar de verdade dentro dessa margem. Eu quero ser lá os outros 67%. Mas estar dentro desse índice, eu não gostaria de estar. Tanto que não queria estar, como eu quero que você também não esteja. Então, vamos trabalhar e vamos entender como a gente pode, então, controlar algo que pode estar nos descontrolando. Isso é muito legal, gente. Por quê? Porque quando eu entendi isso, eu retomei o controle de algo que estava descontrolado. Então, assim, aquilo que eu estou falando para você, eu também pratico. Eu também paro um pouco e falo assim, poxa, não é real isso. Eu estou tendo uma percepção distorcida da realidade. Calma lá, vamos respirar, vamos acalmar. Não preciso sair, né, desesperadamente. Não, é o como eu estou percebendo e a minha percepção, ela não é real. Ela não é da situação, nem sempre é uma percepção
daquilo que acontece. Então aí eu já vou começar a entender um pouquinho o que é ansiedade e um pouquinho o que é o medo. Posso estar com medo? Sim, posso estar com medo. Aí se eu estiver com medo, eu vou tratar o medo. Eu vou tratar o medo, eu tenho estratégias para tratar o medo. Agora, se eu tiver ansiedade, eu vou tratar como ansiedade e não misturar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, nós vamos fazer alguns passos hoje para ajustar essa percepção e sair, então, da nossa ansiedade. Vamos comigo? Olha só que legal, a gente consegue ajustar essas percepções para a gente sair dessa ansiedade. Não digo que você vá sair da ansiedade o dia inteiro. Seria ótimo e pode acontecer isso sim. Porque nós não estamos aqui falando de uma fórmula mágica, nós estamos falando de ferramentas simples e auto-aplicáveis que você pode usar no seu dia a dia e assim transformar o seu dia de uma forma mais amena, mais tranquila, para que você possa cultivar sua saúde mental e saúde física e assim também cultivar bons relacionamentos. Então, o que é percepção? Primeiro vamos entender o que é percepção. A percepção, ela é algo que acontece com todo ser humano. Com todo, acho que todo ser humano tem essa percepção. Por quê? Porque nós somos seres sensoriais e nós adquirimos conhecimento através do ambiente no qual nós estamos. Então, nós conseguimos ter essa percepção através dos sentidos, né? Nosso olhar, nosso olfato, nosso paladar, nossa audição, nosso tato, né? E dos movimentos corporais também. Se uma pessoa está brava, se uma pessoa está mais amena, então nós temos essa percepção, porque nós somos sensoriais. E essa percepção é a habilidade de captar, de processar e de entender a informação dos nossos sentidos. Vamos trocar a pilha de novo. Espera aí, gente. Aconteceu a mesma coisa, né, no passado, na semana passada. Vamos trocar a pilha. Pronto? Isso, pilha trocada. Agora, espera aí que tem que prender aqui. As coisas acontecem ao vivo. Prontinho. Desculpe. Vamos voltar à percepção então. Olha lá, vocês tiveram uma percepção aqui. Percepção que eu precisava beber água, né, coisa desse tipo, e vamos lá. Então, nós somos seres sensoriais e nós adquirimos o conhecimento por meio desse ambiente que vivemos. Então, a percepção é a habilidade que nós temos de captar, de processar e de entender essas informações que os sentidos nos trazem. É um processo cognitivo, é um processo de aprendizagem mesmo, porque a gente consegue interpretar o nosso entorno, né? Eu consigo interpretar o nosso entorno, então eu olho para cá assim, né? Eu consigo interpretar isso. E é possível treinar para melhorar a nossa percepção. Isso é muito legal. Porque, mudando de câmera, porque é importante você treinar para melhorar a sua percepção. Porque senão você vai ficar com óculos com lente distorcida. Imagina você usando um óculos com um grau extremamente elevado. Você não enxerga direito. E não é isso que você quer, não é isso que eu quero. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, nós estamos munidos com um óculos embaçado, com uma lente distorcida, com uma lente que não é uma lente ideal para que nós possamos ver o mundo real. Então, nós podemos sim ajustar as nossas percepções e assim ficar tudo mais fácil. Vou te dar um exemplo muito tranquilo e você vai entender. Eu queria até trazer aqui, mas não deu certo, né? Você vai entender o que é essa percepção. Olha só, você entra na sua cozinha e dá de cara com uma barata enorme. Enorme? Será que ela é tão enorme assim? Qual é o tamanho da barata? Vou deixar ela lá para vocês, ó. Quem tem nojo, medo, arrepio de barata, eu tô fazendo assim, né? Então, qual é o tamanho da barata?
Se você parar para observar, a barata, ela não é enorme, gigante. Ela é alguma coisa desse tamanho assim, ó, contando com as antenas, né? Ela é alguma coisa desse tamanho assim. Olha ela em comparação ao meu tamanho. Mas o que acontece ao processar na sua mente? Quando você processa de forma distorcida na sua mente, o tamanho da barata muda. Ela vai ficar enorme em instantes. Você vê uma barata lá, você está subindo no banquinho aqui. Por quê? Porque a sua percepção está distorcida, sem você ter consciência disso. Isso acontece de forma inconsciente. Você vê lá, você já pula para cá. Por quê? Porque você já ouviu em algum momento histórias de baratas voadoras, perseguidoras, que atacavam ferozmente outras pessoas. Então, assim, essas coisas vêm na sua mente, quer você queira, quer você não queira, tá? E aí vem na sua mente também que a barata é suja, é nojenta, que ela fica, né, andando no esgoto e coisa nesse tipo. Ou seja, esses pensamentos estão impregnados no seu processamento visual. Porque em algum momento você viu isso, em algum momento alguém te falou isso, em algum momento aconteceu algum episódio que você ficou com asco disso, você ficou com nojo disso, então você distorce o tamanho, você distorce a ferocidade, a periculosidade da barata. Insano isso, né? Fala a verdade. Eu estou trazendo barata aqui, mas poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um sapo. Poderia ser um rato, poderia ser uma cobra, poderia ser o que fosse, uma pessoa que te traz, quando você olha para aquela pessoa, você sente já seu corpo gelado, você sente aquela sensação de ansiedade. Pode ser um momento, um projeto, uma situação que você está vivendo no trabalho. E aí você distorce aquela situação de forma insana. Aquilo que tem esse tamanho, você transforma num tamanho gigantesco. Por quê? Porque você está usando uma lente distorcida. É isso que nós fazemos. E a ansiedade, ela leva a essa lente de distorção. A ansiedade é a lente que distorce. Então, se a ansiedade é a lente que distorce, o que nós temos que fazer? Tirar esse óculos, limpar esse óculos, colocar a lente certa para que nós possamos entender de fato aquilo que é real e não o que é difuso e distorcido. Agora pergunta para mim, né? Tá bom, Rafa, ok, eu não tenho óculos para ficar tirando e colocando. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso emocionalmente? É isso que nós vamos aprender agora e vamos praticar, tá? Então, vamos lá, vamos só recordar. A ansiedade é a lente que distorce. A ansiedade é algo que a minha mente traz com um potencial, algo que pode vir a acontecer, um risco potencial, diferente do medo que é algo presente, algo real que está acontecendo ali. Então, com essa distorção que eu faço com esse exemplo da barata, a barata que é desse tamanhinho, na minha mente, ela se torna imensa, ela se torna enorme. Então, nós vamos fazer uma técnica agora, nossa primeira ferramenta, que ela pode ser sim aplicada com tudo que te traz ansiedade, com tudo, tá bom? Então, se é uma situação presente que te traz ansiedade, aplica essa técnica. Se é um projeto que te traz ansiedade, aplica essa técnica. Se é uma prova de alguma matéria específica que te traz ansiedade, aplica essa técnica. Se é uma pessoa que te traz ansiedade, aplica a técnica. Se é uma barata, aplica a técnica com a barata. Se é um rato, um sapo, aplica a técnica, aplica. Porque como a gente já falou também em outros momentos, não adianta você achar que só ouvindo o que eu estou falando vai resolver a sua situação. Não adianta, tá? Não adianta lá, sua máquina quebrou, você cruza os braços e fica esperando ela voltar a funcionar sozinha. Não, você tem que chamar o técnico, ele tem que desmontar, ele tem que descobrir o que é.
E interessante aqui, na nossa vida emocional, o técnico somos nós mesmos. Eu posso te dar a ferramenta, eu posso te indicar, olha, faz isso aqui, aplica essa técnica que vai funcionar. Só que se você só ficar ouvindo e não aplicar a técnica, sinto muito, ela não vai funcionar. Ela só funciona se ela for aplicada, tá? E por isso que nós falamos que esse processo é um processo de semear. Eu sou o semeador. Você é semeador? Você semeia coisas boas para você mesmo? Eu sou o semeador. Já pensou nisso? Você põe lá a técnica, você cultiva essa técnica, você aplica, você vai, cuida e a hora que você menos espera, você vê coisas novas florescendo no seu mundo emocional. Aí nasce a árvore, dá bons frutos. Esse é o nosso intuito. Então vamos para a técnica. Tá pronto para fazer? São 2 técnicas hoje, tá? São simples, mas que fazem uma diferença muito grande. Então vamos lá. Primeira técnica, você vai fazer o seguinte, eu acredito que você esteja sentado, né? Se não está, não tem problema, mas aí fique numa posição confortável agora, tá? Fique numa posição bem confortável, se arruma aí na cadeira, no sofá, mantenha sua postura ereta, é para ficar confortável, não relaxado, né? Não largado. Então, fique numa posição confortável. E agora, você vai fazer isso comigo, tá? Feche os olhos e crie uma imagem. No caso aqui do meu exemplo, eu vou criar a imagem da barata. Mas você pode criar a imagem do que você quiser. Pode ser de uma pessoa que te traz ansiedade, do projeto que te traz ansiedade, da prova específica que te traz ansiedade, daquele seu chefe que te traz ansiedade, de um momento específico, da situação de um relacionamento que te causa ansiedade, do rato, da cobra, o que for. O que te traz ansiedade, traga essa imagem na sua mente agora. E deixa essa imagem se formar na sua mente. Não tenha medo dela e nem fique ansioso com ela, porque é só uma imagem, é só uma imagem. Então deixa essa imagem se formar na sua mente. Observe como a imagem está, se ela está forte ou se ela está fraca. Observe onde essa imagem se localiza. Se ela está se localizando na sua frente, ou se ela está do seu lado, ou se ela está atrás de você, ou se ela está muito próximo à sua cara. Localize essa imagem. Veja se você está associado a essa imagem, se você está dentro dessa imagem ou se você está dissociado a essa imagem, se você está fora dessa imagem. Tem som? Com os olhos fechados, observe se essa imagem tem som. Qual é o som? Um som muito alto? Um som ensurdecedor? Um som de ruído? Um som de rastejar? Um som de grito? Qual o som? Ele é muito alto? Ele é estridente que até dói? Qual o sentimento que esse som traz para você? Um sentimento de pavor, um sentimento de angústia, um sentimento de... Qual é o sentimento que esse som traz para você? Essa imagem que você está criando aí, ela tem cheiro? Qual o cheiro dessa imagem? Essa imagem, ela tem cor? Veja as cores dessa imagem. Então, monta essa imagem aí. Prontinho. Beleza. Acabou. Agora você abre os olhos aí, tá? E agora você vai fazer uma coisa aqui comigo. Dá uma alongada. Dá uma alongada, alonga aí. Alonga mesmo, tá? Alonga, dá 3 pulinhos se você puder, tá? Dá aí 3 palminhas, mexe os braços, tá? Olha para a sala que você está. Olha aí para a sua casa, para a sala, para o seu quarto, aonde você está, olha, tá? Isso mesmo.
Na PNL nós chamamos isso de quebra de estado emocional. Porque você visualizou a imagem, você gravou a imagem e agora eu preciso quebrar isso. Ótimo, você está aqui, ó, presente, aqui comigo, ok? Muito bom. Então, beleza. Você já montou essa imagem, eu não sei qual é. Eu dei o exemplo aqui da barata, mas eu não sei qual é. Agora, que tal eu mostrar essa imagem aqui para você? Olha essa imagem que linda, né? Que tal essa imagem da barata? A dona Baratinha, que quer se casar, tem fita no cabelo e tem uma caixinha de dinheiro. Olha que legal, a dona Baratinha. Que bonitinha, né? Ela quer se casar, ela tem fitas aí no seu cabelo e dinheiro na caixinha. Essa é a dona Baratinha, né? Agora nós vamos fazer o seguinte, olha que legal é essa técnica. E sabe o que é fantástico isso? Funciona. Funciona. Eu falo para você que funciona e funciona mesmo. Quer fazer isso? Faça com a barata, com o sapo, com o que for, com a pessoa, do jeito que você quiser. Mas funciona. E agora nós vamos editar, nós vamos mexer nessa imagem que você fez. Nós vamos mexer nessa imagem que você acabou de criar. Como se fosse um editor de filme. Como se a gente estivesse olhando ali e editando o nosso filme. Porque nós estamos aqui. E nós podemos, sim, mexer nessa programação neurolinguística. Por quê? Porque é possível, é só uma imagem. E eu posso mexer com as imagens. Eu posso criar meu mundo da fantasia. É muito tranquilo isso. Então, bora comigo agora. Agora vamos lá. O que você vai fazer? Você vai fechar os olhos novamente, se sente aí de novo na posição confortável, tá? Se coloque nessa posição confortável, feche seus olhos e agora você vai mexer nessa imagem. Imagine a cena anterior, que pode ter sido a barata, o sapo, o rato, a pessoa que você sente ansiedade, ou a situação, o projeto, ou aquela prova. Imagine de novo essa imagem que você acabou de criar. Imagine ela de novo. E aí, você vai fazer o que agora? Você vai começar a olhar essa imagem e vai diminuir. Diminuir a imagem, vai deixar ela pequena, 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 cada vez menor. Vai diminuindo o tamanho. Diminui o tamanho da prova, diminui o tamanho do projeto, diminui o tamanho da pessoa, diminui o tamanho da barata, diminui o tamanho do sapo, diminui, vai diminuindo essa imagem e vai ver essa imagem se afastando de você. Vai vendo a barata se afastando, vai vendo a pessoa se afastando, vai vendo a prova se afastando, bem pequenininho. E ao mesmo tempo, você vai se percebendo forte e capaz de lidar com essa situação. Quanto mais essa imagem diminui, mais você cresce, mais você se torna grande. E essa imagem menor, menor, menor e diminuindo. Tem som, diminua o som. Faça até o movimento de diminuir o som. Se essa imagem tem som, diminua o som, abaixe o ruído. Faça isso. Imagine esse som baixinho agora, te trazendo tranquilidade, te trazendo alegria. Você pode até colorir o som. Se é uma pessoa que está falando com você e você sente ansiedade do jeito que ela fala, agora ela está pequenininha. E agora quando ela fala, o som que sai da boca dela pode ser colorido, pode ser azul, pode ser rosa. O som que a barata faz, aquele barulhinho, pode ser verde. O som que o sapo faz pode ser azul. E vá dando cor ao som. Deixa a sua mente alterar o registro, deixa ela fazer o que bem quiser. Quer pôr florzinha, põe a florzinha saindo do som. Você quer colocar glitter, coloca glitter na cena, mas deixa a sua mente
criar e editar esse filme dessa imagem. Você pode até dar um sorriso agora, mesmo de olhos fechados. Você pode dar um sorriso agora enquanto você faz isso. Vai editando, vai fazendo isso, vai deixando pequeno a imagem e vai se tornando grande e vai colocando sons coloridos, cores alegres nessa imagem, aonde aquilo que te traz ansiedade está muito pequenininho nessa sua edição. Muito bem? Volta aqui comigo agora. Agora alonga de novo, quebra aí o estado emocional, tá? Alonga, estica o corpo, faz isso mesmo, tá, gente? É importante. Dá 3 palminhas aí, alonga, dá aí uma esticada, tá bom? Boceja, que também é legal, tá? Boceja aí, isso, quebra o seu estado emocional. E olha ao redor da sala. Olha ao redor aí do seu quarto, da sua sala, onde você está. Olha isso aí. Muito bem? Agora eu vou perguntar para você, como você se sente? Como você se sente com essa segunda edição? Como você se sente ao se sentir enorme e aquilo que te causa ansiedade muito pequenininho? Se você quiser repetir esse processo, você pode repetir esse processo outras vezes. Você pode ir mexendo cada vez mais na edição dessa sua imagem final. Você pode ir elaborando essa imagem final quantas vezes você quiser, não tem contraindicação. E eu te garanto que quando você estiver diante de novo de uma barata, ela não vai ser mais uau, enorme para você. De repente você vai até achar que ela quer se casar, tá? Então é isso, gente. Brincar é extremamente importante em muitos momentos da nossa vida. Em muitos momentos fazer essa analogia é muito importante. E isso é uma programação neurolinguística que é possível você fazer, é um recurso e você pode utilizar esse recurso emocional para resolver a situação e não ficar insano. Você pode fazer isso. Ai, Rafa, mas é maluco. Não é maluco, não. Isso faz com que você não fique insano quando você está diante de uma situação que te causa ansiedade. E aí você pode, sem sombra de dúvidas, ver que você é enorme e a barata é um negocinho pequenininho assim, não é? Bom, agora tem uma segunda técnica, tá? Uma segunda técnica, essa técnica aí é lógico que você vai precisar anotar, tá? Pode anotar, o Felipe vai subir daqui a pouquinho na tela as perguntas e você pode, se você, por exemplo, está num ambiente de trabalho, e é no ambiente de trabalho alguma coisa ali, você sabe que te provoca ansiedade porque você fica imaginando os riscos que isso podem acontecer e aí você fica distorcendo a percepção real da situação. Então, se você quiser, eu sugiro mesmo que você tenha essas perguntas, e só são 4 perguntas, anotada num post-it ou então até mesmo pôr aí um pedacinho, né, um post-it dentro da sua carteira, e essas perguntas, quando você sentir que você está distorcendo, que você está vendo um risco potencial, mas que não é real, você pode olhar para essas perguntas e responder essas perguntas, porque assim como a gente já falou numa série lá atrás, o poder das perguntas. Quando a gente faz perguntas certeiras, nós também temos respostas que nos auxiliam a ter uma vida emocional melhor. Então vamos lá? Uma forma de ajustar a sua percepção através das perguntas é essa. Vamos lá, Felipe, pode subir a primeira pergunta. Olha só, vou continuar usando o exemplo da barata, tá? Qual é o real tamanho dessa situação? Vou repetir aqui, deixa aí ainda aí, ó. Qual é o real tamanho dessa situação? Da barata, o real tamanho dela, 7 centímetros. Então, eu estou pondo realidade na minha distorção. O real tamanho dessa situação, no caso da barata, 7 centímetros. Qual é o real risco dessa situação? No caso da barata, eu tenho o risco dela correr. Aí, o risco dela correr, primeiro, na minha direção. Se ela correr na minha direção, eu posso pisar nela.
ou ela correr na direção contrária. E aí eu posso olhar para onde ela foi, onde ela se escondeu. Então, esses são os riscos. Os riscos que eu corro dessa situação é a barata correr. Ou ela vem para a minha direção e eu piso nela, ou ela vai correr para outra direção e eu vou ver onde ela se escondeu. Né? Terceira pergunta. Qual é o real perigo? Qual é o real perigo dessa situação? No caso da barata, nenhum perigo existe nessa situação. Ou o perigo que existe é ela ter se escondido e depois ela vai sair daquele lugar que ela se escondeu. Esses são, então, os perigos dessa situação. Última pergunta. Que recursos eu tenho para enfrentar essa situação? Que recursos eu tenho para enfrentar essa situação? No caso da barata, eu tenho chinelo. É um recurso, né? Esse é um recurso. Eu posso chamar alguém para me ajudar se caso eu precisar? Esse é outro recurso. Eu tenho inseticida? Esse é outro recurso. Que outras soluções eu posso dar no caso da barata? Então, olha que legal. Essas 4 perguntas, se você de repente guardar elas num post-it, colocar ali do ladinho da tela do computador ou deixar na sua carteira, quando a ansiedade você percebe que você está distorcendo alguma situação, você sabe, peraí, será que isso é real, será que não é? Leia essas perguntas e responda. Qual é o real tamanho dessa situação? Ela é tão grande assim mesmo como eu estou imaginando? Ou não? Eu estou distorcendo demais. Qual é o real risco dessa situação? Que riscos essa situação me põe? Qual é o real perigo? Que perigo isso me traz? Eu vou cair? Vou fazer o quê? O que vai acontecer comigo? E que recursos eu tenho para enfrentar essa situação? Que recursos eu tenho? Eu tenho habilidades para isso? Eu tenho condições de enfrentar isso? Entenda, gente, por favor, que toda situação vai envolver adrenalina. Vai envolver sim, vai envolver uma adrenalina. Se uma barata chegar, por mais que, ok, vai envolver adrenalina. E a adrenalina e a ansiedade, nesse momento, elas não são ruins, não. Elas só são um sinal de alerta. Então, chegou um sapo ali, ok, uma barata, ok, ou então aquela pessoa ali que vai te colocar aquela situação constrangedora que você sente ansiedade, ou então uma prova, um projeto, a situação está ali. Eu vou lembrar que eu diminuí, eu vou estar num processo de adrenalina, eu vou ver, opa, eu distorci muito, vamos voltar para a realidade, volta para a realidade. E aí você consegue, então, voltar para a realidade. Isso vai te trazer? Vai te trazer, sim. Não estou falando que você vai deixar de ficar ansioso naquele momento. Mas isso são sinalizadores para que você possa controlar a sua ansiedade. Controla. E aí você vai ver que você vai estar envolvido com adrenalina. Isso não é ruim. Isso te deixa em alerta. O que não pode acontecer é acontecer essa distorção interna. E se você observar que essa distorção interna está acontecendo, você tem técnicas para aplicar. Já demos 2 técnicas para você. Aplica, tá? Aplica, porque essas técnicas, sim, transformam você internamente e permite que você use seus recursos. Porque se você deixar distorcer, você vai ser privado de usar os recursos que você tem. A ansiedade, olha que legal isso aqui, ó. A ansiedade, assim como a pimenta, o sal, o açúcar, o sol, a água, em si, ela não é nociva, ela não é má, mas ela se torna nociva se ocorrer em exagero. É a mesma coisa, se você puser muita pimenta na comida, ela vai se tornar prejudicial. Se você puser muito sal na comida, ele vai se tornar prejudicial. Se você ingere muito açúcar, ele vai ser prejudicial. Fisicamente vai ser prejudicial. Se você toma muito sol, você pode ter uma insolação. Isso vai ser prejudicial. E se a água vem em excesso, isso também pode ser prejudicial. Agora, quando é em equilíbrio, não é prejudicial. A ansiedade, ela também não é prejudicial, desde que
desde que você não faça essa distorção e saia do mundo real. Então, essa distorção da situação real, se você aprender a controlar isso, você consegue gerenciar as situações do seu dia a dia. Então, aquilo que é importante para te ajudar, se você aplicar essa técnica, pode ter certeza que ela não vai mais te atrapalhar. E isso é muito legal, fala a verdade. Isso é muito legal. Então, a minha sugestão para você, treina, utilize essa técnica várias vezes. Você olha assim para uma situação e você fala, poxa, vamos lá, vamos usar a técnica da imaginação primeiro. É muito legal essa técnica porque você pode viajar, você pode colocar um monte de coisas engraçadas. De repente é uma pessoa que te causa ansiedade, poxa, faz ele pequenininho assim, sabe, bem pequenininho. E aí imagina uma pessoa pequenininha desse tamanho, você grandão assim, e ela falando com você e você, o que que é? O que que é? Não estou ouvindo não, o que que é? O que que é? Então, brinca, a mente aceita. Isso não faz mal, porque quando você estiver numa situação que te cause ansiedade, essas imagens elas vão voltar na sua mente. E aí você vai lembrar que você pode sim ter o controle da situação real e ver que a sua ansiedade, o que ela estava fazendo com você era distorcer a sua percepção. Ela colocava coisas muito maiores daquilo que realmente eram. Então, a nossa sugestão é essa mesmo, seja um editor, edite o filme, edite a imagem e pratique, tá? Semana que vem nós estaremos aqui para poder falar para vocês do poder da ansiedade gerada pelos momentos futuros, porque nós também sofremos de ansiedade por momentos futuros. Então, eu espero que você use essas ferramentas. Eu faço o convite para você, compartilhe esse vídeo com muitas pessoas que você sabe que distorce a realidade. E aí aquilo que era pequenininho se torna algo gigante e aí a pessoa fica controlada por esse sentimento de ansiedade. E é o que a gente não quer. A gente quer aprender assim a controlar essa ansiedade e nós já colocamos aí para vocês com o vídeo de hoje 6 técnicas para você gerenciar melhor a sua ansiedade. Então, curte o nosso canal, assine o nosso canal se você ainda não assinou, deixa o sininho ativado que sempre que tiver um vídeo novo você vai ser comunicado. Nos siga também, né, na rede social, no Instagram, no Facebook e compartilha do nosso conteúdo aí para que você possa cada vez mais viver uma vida mais equilibrada, porque você sabe que 25 segundos é tudo o que você precisa.